Então, vamos aquecer falando de vendas, né? Falando um pouquinho de resultado. Eu acho que, principalmente, falar de retail media é um caso que está muito aquecido. Então, a ideia hoje é ter essa troca aqui junto com vocês, para a gente já pensar em Q4, naturalmente pensar no ano que vem, para quem ainda não começou. Queria até entender um pouquinho aqui, quem já trabalha com retail media, se puder levantar a mão. Boa. Quem ainda não começou, então, quem tem que começar a trabalhar com retail media, e principalmente junto com a gente. Eu acho que é entender um pouquinho melhor aí em conjunto de como que foi esse trabalho junto com a Bosch. Então, a ideia é ter uma troca bem rica aqui com vocês e mostrar um pouco dos desafios e todos os pontos aí que a gente vem tendo em conjunto, né? Naturalmente, o Rodrigo já apresentou a gente, então esse slide perde um pouco de sentido, né? Mas prazer, eu sou a Suzy, para quem não me conhece. Sou head ali de operações dentro da Inext. Atuo aí há pouquinho tempo, sem querer entregar um pouco da minha idade. Tem mais ou menos 14 anos que eu atuo com essa área digital. E eu vim muito ali, principalmente focando em experiência do usuário, vim focando em VTEX, implantação. E depois, quando eu vim para a área de retail media, eu vejo que isso agregou bastante ali no nosso dia a dia, principalmente por entender que o retail media é uma união, né, de ter tanto a experiência do usuário em um único lugar. E aqui, em conjunto, tem a Aline, que é a super parceira nossa. Fica à vontade. Bom, me apresentando rapidamente, meu nome é Aline Lanaro, eu estou há 12 anos já na Bosch. Atualmente eu cuido do canal online dentro da Bosch e, bom, somos uma indústria bem tradicional, né? A Bosch é uma indústria que existe há bastante tempo no mercado mundial, né? Uma multinacional, e cada vez mais a gente vê a importância do digital como estratégias complementares na parte da venda, né? Então, acho que a gente vai contar aí um pouco para vocês como a Bosch, nesse mundo tradicional de ferramentas, entrou no mundo digital e como que a gente vai desenvolvendo tudo isso. Boa. E, então, acho que, de cara, a nossa ideia aqui é bater um papo no sentido de mostrar como é que foi esse desafio em si da Bosch, iniciar essa parceria junto com a gente, da Inext, naturalmente junto com o Mercado Livre, né? Legal. A gente vai falar focado, né, claro, mais no Mercado Livre, mas a Bosch atua em outras plataformas digitais também, não como venda direta, então ela faz sempre a venda através de um seller. Então, a gente vende para o seller vende nessas plataformas. Mas como que a Bosch, como uma indústria, consegue suportar esses sellers dentro da estratégia? E o que a gente, né, vendo aí o mundo digital se desenvolvendo, como que a gente conseguiria ter maior presença da nossa marca, né, que é uma marca conhecida nacionalmente e mundialmente, mas como que a gente conseguia mostrar que a gente também estava dentro desses marketplaces, com o apoio dos sellers, com o apoio da agência. Então, vendo essa necessidade, a gente falou, bom, vamos pegar uma agência que tem especialidade nisso, para a gente criar toda uma estratégia focada aqui no Mercado Livre, de exibição dos produtos, da parte de awareness, né, pensando em todo o funil de vendas, para a gente poder entregar o melhor para o nosso consumidor e entregar os nossos produtos, a visibilidade e etc. Então, foi pensando nisso que a gente fez essa junção e a gente faz uma conexão muito forte, né? Não só com a agência que está ali no nosso dia a dia, mas também com o Mercado Livre. Eu acho que é muito importante também as indústrias saberem que elas podem se aproximar dessas plataformas de marketplace, claro, cada uma com a sua estratégia de vendas, mas se aproximar dessas plataformas, se aproximar de uma agência que vai conseguir fazer toda uma triangulação e conseguir fazer todo esse resultado para, claro, no final ter a conversão, que é o que a gente quer no final de tudo, né? Eu acho que esse ponto que a Aline trouxe é fundamental, entender que cada um tem o seu papel. Então, naturalmente, quando a gente entra ali com o papel de agência, junto em parceria com a marca, e naturalmente traz ali um terceiro, que é a plataforma, é uma troca enriquecida de insights entre os três lados. E, naturalmente, ninguém vai entender mais do seu produto do que você. Então, a gente tem muito essa troca ligada ao produto, qual é o foco, qual é o momento, pensando no calendário, pensando no momento. E, naturalmente, traz o Mercado Livre nisso tudo, exatamente porque eles sabem o que vai acontecer do de dentro ali, né? Quais são as principais datas, quais são as ferramentas que a gente vai lançar em conjunto e como que vai funcionar toda a estratégia de ads. E aí é muito importante a gente destacar aqui em conjunto, né? Porque pensou ali e como que a gente veio somando isso junto com vocês, pensando em estratégia mesmo de ads ali, junto com a Bosch, que a gente sabe que tem alguns desafios de milhares de produtos e categorias, enfim. Bom, a gente está falando de um portfólio que dá para vender bem no varejo para a parte de ferramentas elétricas de 3.000 itens.
como que 3.000 itens a gente consegue explorar. Claro, a curva A está ali, talvez no orgânico venda super tranquilo, mas como que a gente explora outros produtos que são muito importantes. E a gente precisa que o usuário conheça. Por exemplo, vocês sabem que a Bosch lançou uma nova linha de lavadoras de alta pressão, que a Bosch lançou uma linha Garden. Talvez ninguém saiba. Todo mundo sabe que a Bosch tem furadeira, parafusadeira, mas será que todas essas outras linhas? E aí, como que a gente consegue pegar esses produtos ou lançamentos que são importantes e alavancar dentro de uma plataforma como o Mercado Livre? Como que a gente consegue fazer que o consumidor final saiba que esse é um produto que a Bosch agora vende, que tem tal posicionamento, que tem tal característica técnica, e como que a gente consegue alavancar tudo isso? Então, tem todo esse desafio de como que a gente vai subir produtos que a gente quer que conheça, quando a gente fala de lançamento. Tem o desafio da gente continuar vendendo a curva A, que às vezes vende muito bem no orgânico, mas como que a gente vende a curva B, a curva C, que às vezes dão mais rentabilidade para os business como um todo. Então, como que a gente consegue explorar toda essa estratégia usando o retail media, né? Então, pensando em tudo isso, a gente sempre conversa ali com o pessoal da Next, a gente tem rotinas semanais, eu acho que é bem importante para a indústria se aproximar disso e pensar nesses pontos praticamente diariamente. O online é muito rápido, então há uma possibilidade muito grande da gente testar ideias, testar lançamentos, testar advertisings de forma diferente, né? Aqui a gente vai explorar muito mais a parte do brand ads, né, que tem ali no Mercado Livre, mas a gente tem outras formas de atuação dentro da plataforma do Mercado Livre, como o PEDs, como a DSP, como até outras formas que eles estão lançando, e a plataforma cada vez mais vem se desenvolvendo ano após ano, né? Então, acho que é bem importante fazer todo esse desenvolvimento, fazer toda essa estratégia para a gente conseguir desenvolver toda a nossa cauda longa e desenvolver o que a gente quer entregar para o consumidor ali dentro da plataforma. Sem dúvida, essa parte foi super desafiadora, porque exatamente nesse catálogo imenso, e a gente entendeu que era o foco principal, porque a gente tem uma competitividade alta de mercado, porque a gente não pode esquecer que dentro de um marketplace, você vai estar com o seu produto, o seu concorrente logo ao lado, então a gente entendia. Muitas vezes eu acho que isso é um super desafio, falando ali, né, de cliente em si, que é, olha, esse produto se vende sozinho. Mas, a partir do momento que o seu concorrente patrocina pelo mesmo item, a gente tem que entender o quanto ele vai aparecer para realmente se vender sozinho. Então, isso é um ponto. E os outros desafios é exatamente muito em cima ali das vastas categorias ali que a gente enxerga e vê potencial, mas isso precisa ser trabalhado. E a Aline trouxe muito bem que a gente entende que tem inúmeros formatos e que a gente vai conseguir trazer uma cobertura alta a partir do momento que lançar a estratégia junto com o objetivo, né? Isso tem que estar lado a lado. Uma coisa vai trazer resultado daqui a 3 meses, e outra coisa é o que vai trazer resultado agora. Então, às vezes, o cliente pensa muito ali, né? Falando para quem já faz anúncio, né? Produto patrocinado, PEDs, que a gente chama o tempo todo ali. Isso vai cobrir um problema agora, mas a longo prazo a gente precisa entender como que a gente vai propagar e trazer e escalar. Bosch é uma marca extremamente conhecida. E a gente entende que esse ponto, principalmente falando dos KPIs ali, acaba sendo um desafio, porque a gente está falando de categorias que não têm contato com o digital, muitas vezes, e a Aline é a porta-voz disso tudo para a gente, né? Então, eu acho que vale a pena contar um pouquinho de como é esse desafio ali de apresentar números e entender que alguns formatos não vão performar com o objetivo final, que é vender, que é o que todo mundo quer. Legal. Falando, né, toda essa indústria tradicional tem toda essa parte do convencimento até dentro da empresa, né? Às vezes aqui vão ter pessoas que atuam mais no digital, mas daí tem a diretoria que fala, não, mas por que eu vou investir, por que eu vou gastar dinheiro nisso aqui para mostrar o produto? Vou sempre ter que pagar alguma coisa para mostrar mais o produto? Mas eu acho que como a gente consegue testar muito isso e cada vez mais otimizar, às vezes a gente consegue até investir menos, mostrar um excelente resultado para conseguir internamente justificar o porquê desses investimentos. Então, eu sei que normalmente numa indústria ainda tem muitas barreiras com relação ao retail media, com relação a esses investimentos, mas, através desses testes, desses resultados, a gente consegue quebrar essas barreiras e mostrar que tem, sim, a possibilidade de uma venda incremental quando você utiliza corretamente todas essas estratégias. Eu digo assim, 360, sabe? A gente tem que pensar em como atingir, na forma de awareness, caso seja a estratégia da marca ser mais conhecida no mercado,
E no final das contas, a gente conseguir a conversão, que é o final ali do funil, e todo mundo deseja isso. Então, acho que assim, uma indústria como a Bosch também passou por esses períodos de por que investir no retail media? Por que a gente deve fazer isso? O que a gente vai trazer a mais? E acho que hoje, depois, né, de todo esse tempo, a gente já vem trabalhando com isso por vários anos, a gente consegue comprovar, isso já é separado no nosso budget anual, para onde a gente vai, o que a gente tem que fazer e o que a gente vai testar. E aí, tudo isso fica mais fácil até dentro de uma indústria tradicional. E trazendo aí um pouco, né, porque o tema principal ali falando do formato específico Brand Ads, que é um formato super novo do Mercado Livre, né, tem um pouquinho mais de um ano, e foi um formato bastante polêmico, e eu acho que é bem interessante a gente trazer essa pauta, porque algumas pessoas lá atrás investiram e acabou não dando certo, e a gente, como agência, a gente tem um contato forte de milhares de marcas e cada uma performa de uma forma diferente. Isso é muito interessante e importante a gente trazer e fixar. Não é que funcionou bem uma, vai dar errado ou certo na outra. Então, como que tem que fazer isso, atrelar a estratégia, entender que teste demora tempo. E eu acho que é super importante, porque eu, do lado de agência, a gente sempre que fala, cliente, por favor, espera, a gente precisa entender um pouquinho mais, eu preciso de mais tempo, eu preciso do tempo de aprendizado, eu preciso entender o que está acontecendo aqui. E falando desse formato, foi um pouco diferente. Quando a gente foi trabalhar em conjunto, eu acho importante a Aline trazer um pouco desse insight de como que foi trabalhar com o Brand Ads em si, no meio do teste do Mercado Livre, no meio do nosso teste, e, naturalmente, a gente focar ali com o objetivo que a gente tinha. Legal. Então, né, o Brand Ads surgiu no Mercado Livre e, claro, né, você está pensando num Brand Ads, você está falando muito mais de awareness. A gente falou, vamos testar, então, como que vai ser, né? E quando você fala em awareness, impressão é a principal métrica que a gente espera. A gente falou, não, tudo bem, vamos testar, mostrar, né, que a Bosch vende ali no Mercado Livre. Então, assim, por mais que a gente já tenha o conhecimento forte de marca, a gente queria saber se todo mundo sabia que Bosch também vendia dentro do Mercado Livre. Então, também um conhecimento de marca como awareness. E a gente estava ali esperando, né, as impressões, né, muito menos focado ali na parte de conversão e ROAS, né, consecutivamente. E aí, quando a gente começou a testar o Brand Ads, no meio desse beta tester do Meli, que a gente sabe que às vezes pode não performar tão bem, porque a plataforma também está aprendendo com tudo aquilo, e já não tinha bons exemplos no mercado. Então, não tinha grandes impressões, não tinha grandes ROAS, não tinha nada sem o Brand Ads. Então, a gente falou, bom, vamos arriscar. Aí a gente foi lá, colocou o primeiro mês, e acho que é também importante para todo mundo saber que não adianta achar que em um mês, uma semana, vai ter algum tipo de resultado, porque precisa de tempo, precisa de maturação disso. Então, assim, para mim, antes de 3 meses, é muito embrionário você falar que aquele tipo de ação não deu certo. Então, a gente foi lá, a gente esperou. No 3º mês, mudou tudo. Ele não entregava as impressões esperadas para um awareness, mas ele entregava a conversão. Ele entregava outros tipos de métricas. Então, assim, talvez o Brand Ads do Meli para a Bosch não era tanto para conhecimento da marca, e foi muito mais pensado para conversão. Então, assim, deu um super resultado o Brand Ads, e a gente se surpreendeu com o resultado desse tipo de atuação. Então, acho que pode ser que seja diferente para outras indústrias, para outros tipos de produtos, mas eu acho que vale a pena esses testes, saber para onde vai, saber se a sua indústria vai performar dessa forma, se talvez não seja em Brand Ads, seja em PEDs, seja em DSP, seja em outro tipo de estratégia, mas isso trouxe esse bom incremento para a gente, uma surpresa de uma espera de um awareness, né, de impressões, mas para conversão, que no final das contas, óbvio que todo mundo quer conversão, né? Eu acho que, principalmente falando em relação a essa questão dos formatos, né? O que está onde, o que ele vai entregar. E aí, mais uma vez, a gente volta para a pauta do teste e, naturalmente, entender em que momento que a sua marca está ou o que ela precisa ali para evoluir, principalmente. Até porque, assim, quando a gente pega para ver o objetivo principal, quando a gente fala de retail media, a gente está falando de marketplace. O trabalho mais difícil já foi feito, né? Que é trazer aquele usuário para dentro da loja e, naturalmente, ele vai ter um interesse em conversão maior. Bem ou mal, ninguém está navegando dentro de um marketplace com objetivo só de pesquisa, diferente do comportamento do Google. Então, por isso que o
o usuário mais importante, ele acaba estando dentro do marketplace por causa desse objetivo. Porém, tem todos os pontos que, quando a gente fala ali de Mercado Livre, principalmente, que é o maior marketplace do Brasil em si, a gente entende que a sua audiência está lá dentro. Ela precisa ser tratada. E aí a gente tem que entender como que vai funcionar melhor para o seu produto, né? E principalmente quando tem que descobrir a marca ali em si, falando de Bosch, é uma marca super conceituada, que a loja física já fez esse trabalho muito forte de ter lá estampado. Então, naturalmente, a gente entende que os formatos, por mais que eles tenham os objetivos setados ali, né, que a plataforma traz para a gente, DSP vai ser ali, né, o display, aqueles bannerzinhos que ficam seguindo vocês lá pelo Mercado Livre, a gente entende que o objetivo principal vai ser descobrir aquilo, às vezes descobrir uma oferta, mas não descobrir a Bosch, ela precisa saber que a Bosch está dentro do Mercado Livre. Então, por isso que outros formatos acabaram performando no sentido com foco de ROAS, no qual não é obrigatoriamente aquele formato. Então, esse trabalho de marca ele é essencial e trabalhar o full funnel já está mais que comprovado que é isso que vai fazer você ter sucesso. Então, a insistência, né, de ter tido ali o Brand Ads, em alguns momentos quando eu falava, Aline, o nosso foco é performance, então a gente vai ter que desligar esse formato, então vamos pensar de outra maneira. E ela, não, vamos manter. Eu falei, mas não vai trazer ROAS, mas não tem problema, a gente quer esse objetivo. Então isso foi super importante para a gente. E pensar, eu acho que vale, né, para quem está começando, né, ou para quem ainda não está usando o Retail Media do formato ideal, que é só pensando ali na busca patrocinada. Queria saber qual que é a dica da Aline, para como que você conseguiu mostrar para a indústria em si que precisava apostar em outras maneiras, em mais estratégias de formatos, enfim. Legal. Você comentou bem dessa parte do vamos testar, né, continuar a ação. Eu acho que, só para complementar, cada plataforma também vai entregar de uma forma. A gente está falando aqui do Mercado Livre, a gente está falando do Brand Ads no Mercado Livre, mas a gente tem uma plataforma como a Amazon, que, né, a gente até teve aqui uma palestra bem legal. Tem outros diversos formatos e talvez eles entreguem outros tipos de performance. E acho que tudo isso você consegue somar e você consegue pensar em maneiras diferentes em cada um desses marketplaces e atuar e segmentar o público que você quer atacar, né, atingir ali com a sua informação, também de forma diferente em cada um desses marketplaces, em cada uma dessas plataformas. Então, é sempre importante pensar como um todo em todos esses pontos de buscas, em todas essas partes diferentes que a gente tem, né? E aí, comentando essa parte do porquê, né, pensar nessas estratégias diferentes de retail media dentro de uma plataforma como essa. Você consegue né, toda a jornada do consumidor, que é uma jornada que vai e volta, ele vai para lá, ele vai entrando no Google, ele tira uma dúvida. Como que você consegue estar em todos esses momentos, de alguma forma, mostrando a sua marca, lembrando ele que ele tem aquele produto, lembrando que aquilo pode ser a solução do problema que ele tem. Então, acho que, pensando em tudo isso, esses investimentos e essas estratégias no 360, em todos os momentos que vocês podem atingir o consumidor final, é o melhor dos mundos. E aí, trazendo todo, né, naturalmente, a gente está falando aí de final do ano, é a época mais importante. Naturalmente, quem colhe os melhores frutos é quem começou lá em janeiro a fazer um trabalho, porque a gente fala o tempo inteiro do Always On, a gente fala o tempo inteiro também na questão do aprendizado, como que a gente consegue evoluir, e quem vai ter a melhor entrega, naturalmente, é quem começou lá atrás. Mas eu acho que é importante pensar que sempre há tempo de começar, né? E falando de Black Friday em si, o que a Bosch está esperando aí para esse Q4, e naturalmente para a gente ter um avalanche de melhores resultados aí nesse último mês, que é o mais importante, né? Eu acho que o online, né, teve lá o seu boom na pandemia, e a gente sempre fala, nossa, não tem como crescer mais no online, já deu, já chegou no tamanho. E toda vez a gente se surpreende com uma sazonalidade, e a Black Friday é uma delas. Eu acho que, assim, para ferramentas elétricas, a gente tem 3 grandes sazonalidades, né, que é a Semana do Consumidor, o Dia dos Pais e a Black Friday. E a gente sempre consegue fazer uma Black Friday melhor do que a última Black Friday do ano anterior. Então, o online ele ainda está numa crescente muito grande. Então, assim, para a Bosch, a gente espera também que a Black Friday vai superar a Black Friday do ano passado.
E a gente está preparado, igual a Suzy comentou. O ponto é, a gente continua fazendo, em todo esse período, always on, ações, as comunicações, uma boa exibição dos produtos, que isso é muito importante também. Não adianta você achar que ele vai converter só porque ele está ali no topo da página, se ele não tiver todo tipo de comunicação, toda a parte do conteúdo, é muito importante. Então, assim, acho que se vocês estiverem bem preparados, a Black Friday consegue ser sempre um sucesso. Então, tenta manter todos os produtos muito bem alinhados ali. Então, nessa parte de conteúdo, tendo essa exibição a mais, vocês vão trazendo sempre um resultado acima do outro. Então, eu digo hoje que não, online não chegou no limite dele, ele ainda é escalável e ele ainda está em crescente versus o que a gente vem vendo, e às vezes a gente até duvida, mas ele sempre surpreende positivamente. Então, tem um espaço muito grande ainda para crescer no online. Eu acho que, principalmente falando nesse gancho, que ainda tem muito espaço para crescer dentro do online, é a perspectiva de crescimento mesmo do mercado em si. Por mais que teve esse ponto, né, do boom da pandemia, que naturalmente foi um momento ali que trouxe um resultado muito inesperado, a gente acelerou, a gente teve que pegar pessoas dentro do mercado, todo mundo migrando para online, pessoas que não faziam ideia ainda de como é que era trabalhar ou com uma loja virtual, ou como é que funciona essa parte de SEO, de operação e de atendimento, porque isso une o todo. E tem toda essa questão da gente entender que a Black Friday ela já entrou no nosso calendário como as datas mais importantes. Não é uma coisa que a gente pensa no futuro. Às vezes, né, as marcas esquecem até do Natal, né, que tem todo ano. Acho que desde que o mundo é mundo, a gente está com o Natal ali no nosso calendário de datas importantes. Então, a Black nada mais é que a preparação que você tem que ter o ano inteiro para quando você quer vender mais. Quando você faz um aniversário da marca, quando você está construindo ali o resultado em si do que você quer provar. Então, ter metas, eu acho que também isso é um ponto muito importante, de ser alinhado e desenhado junto, né? Qual é o objetivo que você tem? Às vezes, a gente troca com algumas marcas e a gente fala assim, qual que é o seu objetivo? O que você quer crescer? O que para você é importante durante esse período? E, muitas vezes, o cliente em si, ele fala, eu quero estar melhor aqui. E depois ele muda aquele foco. E quando se muda o foco, se muda o que você está fazendo de estratégia ou oportunidade. Então, é essencial que, para uma Black, ou para uma data sazonal, ou para algum período, tenha metas alinhadas e estratégias em conjunto, né? E eu acho que pensando, principalmente aí, agora no final do ano, né, a gente já pega outubro como uma época super importante, que a gente já projeta crescimento comparado a mês, porque a Black Friday começa em outubro, pelo menos, né? No Brasil, a gente vê que a última semana de outubro já começa o aquecimento, agora é Black Friday o novembro inteiro, e naturalmente se estende um pouco ali em dezembro por causa do Natal. Então, a gente vê que quem tem estoque, quem tem preço, que é uma coisa muito clássica, não é nenhuma novidade, não falar, poxa, mas está falando mais do mesmo. Eu acho que é importante porque a gente tem se alinhado muito em cima disso, né? Quais produtos vão fazer sentido para a gente estar em destaque nesse período, em cima do que a gente quer crescer e do que a gente almeja fechar de ano, entendendo que para bater meta, a gente precisa andar em linha. Então, vai ter que ter um investimento, porque não adianta a gente chegar aqui e falar que foi tudo isso sem investimento algum, porque é óbvio que teve. Para ter investimento, tem que ter aposta, tem que ter organização, tem que ter produto, tem que ter preço, tem que ter parceria em conjunto. E, principalmente, estar alinhando as expectativas com todo, porque é um braço que tem milhares de mãos ali ao mesmo tempo trabalhando para quando a marca cresce ali dentro do digital, né? E acho que isso, só complementando, tem o ponto que outubro, por mais que não é efetivamente a Black Friday, é um dos períodos que tem uma quantidade muito grande de tráfego de pessoas já buscando, já olhando. E se você já começa a impactar o seu consumidor ali com o seu brand, com os seus produtos, a conversão fica muito mais fácil no momento onde ele está com oferta ou com qualquer tipo de outro ponto ali para Black Friday. Então, pegar já esse período, né, que acaba se estendendo, né, de outubro até novembro, até comecinho de dezembro, mas ele tem, talvez, formas que vocês podem pensar até de estratégias diferentes. Então, no começo ali, pensar muito mais em um awareness, mostrar mais as suas marcas ali em outubro e não falar necessariamente de preço, mas ali você já consegue alguma conversão e principalmente o conhecimento da marca num público grande que está já buscando nesse período que já é muito aquecido, que, claro, essas plataformas também fazem muito investimento por fora para trazer para dentro dessas plataformas e o seu produto estando ali já em exibição,
isso acelera muito mais o conhecimento da marca. Então, assim, eu sei que às vezes é difícil ter uma verba, eu sei que a gente também sofre com isso, ter uma verba para fazer um always on, de janeiro a dezembro, você investir todos os meses e ter uma recorrência. Mas pensa que, às vezes, você pode pensar em investimentos menores em períodos mais fracos para manter o always on, aumenta em períodos do qual vocês sabem que vai ter uma quantidade muito grande de pessoas e que a própria plataforma se utiliza disso para trazer mais tráfego para dentro dela e vocês conseguirem alavancar e tentar otimizar o máximo possível os recursos, que também é importante para todo mundo. E falando, né, acho que o pós-Black também que é super importante, assim, porque a gente fala muito da data sazonal, ao momento que às vezes a marca ela vai se estrutura ali, né, para colocar investimento alto e trazer aquele resultado imediato, mas pensar o quanto essa base, o quanto essa inteligência, o quanto esse histórico vai ser compensador a longo prazo, né? Então pensar na Black Friday, na verdade, que ela vai trazer frutos, principalmente pensando a longo prazo, mais para frente. Quanto a gente vai conseguir se enriquecer de informações, entender ali dentro das nossas audiências, entender ali, falando especificamente de Brand Ads, que é o formato que a gente consegue trabalhar as palavras-chave, quais que dentro desse volume é o momento que a audiência triplica. É a audiência que, naturalmente, quem aparece mais, ganha mais. Mas, por outro lado, tudo que a gente traz de inteligência durante esse período é pensando no a longo prazo. Às vezes, a maior ilusão da marca é pensando que o maior dinheiro que ela teve foi na Black. E, naturalmente, o maior receita que ela vai ter é depois que a gente trabalha aquela audiência. Trazendo tanto a recompra, pensando naturalmente como é que vai ser o comportamento desse cliente que veio, comprou uma furadeira, e como que ele vai querer comprar um martelete, depois ele vai querer comprar um outro produto. E aí, sim, essa audiência vai ser bem trabalhada. Então, pensar em ads também é pensar em a longo prazo. Eu sei que é muito difícil, às vezes, quando a gente fala que, né, que naturalmente a cultura ficou muito nessa, né? Colocou dinheiro, vende mais. Colocou dinheiro, vende mais. Até que vira uma questão insustentável. Acho que vocês viram algumas palestras, quem teve essa oportunidade de ver, falando sobre CRM, falando sobre SEO, e é exatamente esse conjunto de ações que faz o sucesso. Porque se você só faz ads naquele período, vai ser uma ilusão, que naturalmente vai trazer aquele dinheiro ali naquele momento. E depois, como que você vai crescer? Vai ficar para sempre só aumentando o investimento? A gente sabe que em períodos específicos é importante ter um aumento de investimento, porque a gente tem mais potencial cliente, é oportunidade. Então, pensar no a longo prazo, pensar de uma forma de potencial para cada lado e entender qual fatia e participação que tem que ter. A Aline trouxe um ponto que eu acho essencial, né? Tipo, a Bosch não trabalha só no Mercado Livre, trabalha em outros marketplaces. E é importante você estar presente em vários. Eu acho que isso é uma pauta que demoraria mais 30 minutos para a gente falar sobre, mas eu acho que é importante destacar esse ponto. E eu acho que vale a pena, Aline, você deixar aí um insight final aí, de essencial, aí, falando de retail. O retail é importante, vai continuar sendo, na minha opinião, até acho que vai prosperar. O ponto, assim, como indústria, é como a gente otimiza realmente os nossos recursos para estar presente, para mostrar para o consumidor que a gente está ali e conseguir fazer bom uso de todas essas possibilidades que a gente tem no retail media. Existem, juro, 1000 possibilidades para ser trabalhado. E é possível achar as melhores, as que mais convertem, as que são mais interessantes para o seu negócio, ou que seja o melhor awareness, se vocês testarem, se vocês conseguirem estudar e criar a estratégia para cada um para o seu business. Então, a gente começou de uma maneira, sei lá, 3, 4 anos atrás. Hoje, a gente já trabalha de uma forma diferente. A gente escolheu quais foram as melhores formas. E assim a gente vai conseguindo, crescendo e mudando. Então, acho que para todo mundo, para mim, a dica seria essa, sabe? Como indústria, para talvez outras indústrias, outras empresas, estude a sua forma. Pensa que no online você pode testar, você pode errar, volta, muda a sua estratégia, mas o ponto é que há muitas possibilidades e formas de você impactar o consumidor e obter o seu objetivo ali dentro do retail media. Acho que é isso que a gente queria compartilhar um pouco mais com vocês. A ideia agora é entender um pouquinho aí, né, as perguntas de vocês. Se ficou alguma dúvida, alguma troca. Boa, gente. Que bom. Obrigado pela participação de vocês, Aline e Suzy, por dividirem com a gente um pouco das estratégias que têm dado resultado dentro da Bosch.
E aí vamos passar a bola para vocês. Eu imagino que devam ter surgido algumas dúvidas. Só levantar a mão, a gente passa o microfone. A gente tem tempo para mais ou menos umas 2, 3 perguntinhas. Olá, Eduardo Tomé. Queria direcionar a pergunta, na verdade, para as duas, né? Como é que se cria um racional de orçamento e aumenta ou diminui? Quando a gente está testando, quando testou no começo em janeiro, como é que você indica para ela e como que você recebe isso? Olha, uma forma nova de se investir ali dentro, como é que você vai construindo e aumentando esse orçamento conforme a performance? Tem um racional para isso, para começar, para indicar? Tá. Bom, como que a gente, né, costuma fazer? A gente pensa em um percentual do que a gente espera do sellout para aquela ação, para iniciar o tipo de investimento, né? Então, vamos supor, R$500 por mês. Às vezes, você vai iniciar com R$500 e vai ver que a sua campanha está pausando ao longo do dia. Então, você sabe que seu consumidor ele vai conseguir ser impactado pela sua campanha até meio-dia, 2 horas da tarde, depois ele não vai ser mais impactado. Então, talvez esse 500 seja pouco, se estiver dando conversão, né? Claro. E aí você vai setando isso. Então, no ponto da Bosch, a gente estimava quanto que ia vir de sellout com aquela ação, com esse percentual a gente ia. E aí, se isso acabava dentro do período, a gente fala, não, vamos tentar aumentar um pouquinho para a gente ir testando e vendo se com essa elasticidade de verba a gente consegue melhor conversão, mais tempo de exibição e assim a gente ir escolhendo. Então, assim, não tem uma fórmula mágica do tipo, coloca 1.000 que vai dar super certo. Você vai ter que ir testando, você vai ter que ir vendo a elasticidade do seu período. Pelo menos assim era o jeito que a gente fazia. Não sei se a Suzy tem algum complemento. Eu acho que vale muito a pena entender o primeiro ponto que a gente sempre parte, né? Quando a gente fala de ads, aí todo mundo fala, o céu é o limite, né? Para gastar dinheiro é fácil, é óbvio. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que o principal ponto é quando a gente se reúne com o cliente, é entender qual é o objetivo dele inicial. Entender um pouco mais do seu produto. Eu acho que isso é fundamental. Para a gente entender, assim, vamos supor que você não tem nenhum histórico ali de ads, assim, você nunca fez. Então, é muito importante a gente sentar com você e entender. Você vai me mostrar quais são os seus produtos principais, qual que é a sua curva A, o que hoje você tem foco em crescimento. E aí, a gente vai entender em qual categoria você está. Porque dentro da Amazon vai ser de um jeito, dentro do Mercado Livre vai ser de um jeito, se você for para Magalu vai ser outro. Então, onde que você quer investir primeiro ou você quer investir em tudo? E aí a gente entender quais produtos a gente vai iniciar para aí sim, em conjunto, a gente definir um orçamento. Para eu chegar para você e falar, beleza, você tem 1 milhão de produtos e você tem R$10, amigo, não vai ter como funcionar. Agora, eu tenho 10 produtos e hoje eu tenho R$5.000. Como que a gente vai montar a estratégia, então, em cima disso, para começar a dar o resultado e a gente entender como ele performa dentro daquele canal. Então, não existe uma receita de bolo no sentido de esse valor vai te fazer trazer o retorno de volta. Isso não existe. O que qual que é a sua categoria, qual que é o seu objetivo. Vamos entender em conjunto o que a gente enxerga que vai trazer um retorno a curto prazo. Porque todo mundo quer um retorno a curto prazo. E aí, depois é que a gente tem uma segurança do que aquilo está acontecendo, e aí, naturalmente, a gente chega com os outros objetivos. Como que eu vou escalar? Como que eu vou abrir os outros formatos? Então, é muito em cima desse sentido. Tem que ter uma conversa inicial de o seu objetivo, qual que é o seu produto, e a gente vir com a estratégia que a gente enxerga, que vai ser com mais probabilidade de dar certo, devido ao nosso histórico e o que a gente conhece ali do mercado em si. Tá Acho bem? que só complementando um pontinho, talvez para a indústria, pensa no seu selinho estimado, talvez, do ano, e separa um budget para isso, pensa em qual plataforma que talvez seja melhor para o seu negócio, onde você tem maior público, para você iniciar esse teste, entendeu? Se é na Amazon, no Mercado Livre, e aí testa dessa forma. E pensa que você, no começo, é mais difícil, porque até o algoritmo ele esquentar, até essas coisas começarem a performar, vai um tempo. Então, pensa que se você estava prevendo gastar 1.000 nesse mês, 1.000 no outro mês, e você não dividir da forma, você vai desistir antes de completar alguma coisa. Então, tenta pensar no budget total e como que você consegue, talvez, dividir isso ao longo dos períodos para testar. Boa, excelente. A gente tem mais uma pergunta, depois vai ter uma última ali. Vou pedir só para vocês falarem o nome e a empresa que você atua. Okay. Fica à vontade. Boa tarde, meu nome é Guilherme, eu trabalho na JT Express. Eu queria tirar uma dúvida, assim, como que vocês
Que dicas que vocês dariam para quem está nesse processo de tentar vender os anúncios não apenas com a ideia de performance, mas também de divulgação de marca pensando no longo prazo? Então, que dicas que vocês dariam nesse sentido? Bom, você quer conhecimento de marca, você quer em qual marketplace? Acho que, assim, em qual marketplace, por exemplo, você está hoje, vai ser de uma forma, né? Igual eu comentei, o Brand Ads, para a gente, era awareness. Só que talvez a marca já tinha um conhecimento tão forte, ele não foi para awareness, ele foi para conversão. Se talvez a sua marca ainda precise se desenvolver, talvez o Brand Ads resolva. Ou talvez um DSP resolva também para a parte de awareness, falando do Mercado Livre. Sabendo que, pensando, o PADS é a conversão final. O PADS é puramente conversão, porque é se você subir o seu produto. Mas se você quer o conhecimento da marca, você precisa pensar em formatos do qual exibam a sua marca. Do qual exibam o nome da marca, do qual apareçam os principais produtos que você tem. Aí você, na minha opinião, no Mercado Livre, você tem a DSP e você tem o Brand Ads. Se você estiver falando de Amazon, por exemplo, o sponsor brand da Amazon é muito bom. E a DSP da Amazon é incrível também para você conseguir fazer entregas. E se você tiver isso setado por personas, né, qual é o seu principal público, como que você quer chegar nisso? Às vezes, daí falando da plataforma da Amazon, que ela tem uma plataforma muito robusta de entrega e da forma com que você consegue segmentar o seu usuário. Então, às vezes, você consegue segmentar ele muito mais para fazer a entrega do seu criativo, etc., da sua marca. Talvez de forma mais específica, mas se for um conhecimento geral de marca, eu acredito que seja mais, né, o DSP ali e o brand em si, o Brand Ads ou Sponsor Brand. Eu acho que, principalmente aí no seu cenário, né, que parece que você quer convencer alguém que precisa testar dentro do marketplace. E falando não só dos formatos, eu acho que o principal ponto é você, principalmente ali quando você se pensa como cliente. Hoje, quando você vai pensar numa compra, você pensa no online, e você vai pensar aonde? Você vai pensar em Mercado Livre e Amazon, muitas das vezes. Então, você sabe que o cliente está ali dentro. A forma é como que você quer trabalhar essa audiência de forma mais assertiva. Então, investir em retail media não tem mais como fugir. Exatamente porque esse cliente já está fidelizado. Ele já tem um principal ali dentro, ele já confia na plataforma, ele confia que ele vai receber, ele confia que o produto dele não vai ter nenhum problema no sentido de dor de cabeça, se deu errado, alguém vai se virar para trocar para ele. Então, o trabalho mais difícil do digital já foi feito. Então, a confiança das plataformas é primordial. Então, para você escalar ali dentro, é você mostrar a sua marca e apresentar a sua marca de uma forma mais competitiva dentro da plataforma. Isso mostrando que você é bom. Aproveitando o gancho da plataforma anterior, como que você vai apresentar ali o seu produto, qual é o diferencial dele. Se o seu não é preço, como que você vai apresentar esse produto ali dentro? Porque a audiência já está ali dentro, só precisa te descobrir. Então, é muito assertivo hoje você pegar o investimento e trabalhar dentro dessas plataformas que a gente já sabe que tem cliente. Boa. Última perguntinha, pode fazer. Olá, meninas. Primeiramente, obrigado pela conversa. Eu sou Gabriel Tatocol, também sou indústria. E uma dúvida nossa como indústria vale a pena entrar direto nas tuas plataformas, seja ela Amazon, seja Mercado Livre, ou pela experiência de vocês? Vale a pena primeiro desenvolver uma, fazer o bom trabalho e depois migrar esse conhecimento para outra? A minha visão é que vale sim a pena entrar nas duas, porque vão ser perfis diferentes de entrega. A Aline estava falando da Amazon e do Mercado Livre. Às vezes a gente bota os dois na mesma bandeja, mas é a mesma coisa comparar abacaxi com banana. Porque o Mercado Livre, literalmente, ele tem a maior audiência, mas hoje é um lugar que a gente ainda está descobrindo o retail media quase que em conjunto. Os formatos de anúncio, eles não são tão estratégicos como acontece dentro de Amazon. Então, eu tenho a melhor audiência em um, para ser trabalhada, e o outro eu tenho a melhor inteligência a nível de ads de plataforma. Então, entrar nas duas, você consegue surfar entre os dois, né? Naturalmente, uma ainda está se descobrindo, e naturalmente você sabe que seu público vai estar ali, então é muitas vezes mais fácil de você conseguir engajar e converter. E dentro da Amazon, naturalmente, é em cima da inteligência que a gente vai conseguir entregar. Então, eu consigo refinar muito mais o meu anúncio, eu consigo escalar de uma maneira mais natural, e
você estar em uma não anula o fato de você precisar estar na outra. Eu acho que a conversa tem que já começar a evoluir ainda mais. A Amazon ML vai virar igual o Meta e Google, que é mídia tradicional hoje em dia, e a Amazon ML vai virar isso em breve. Então, quem começa antes, ganha mais antes. E acho que só complementando, o tempo esgotou, acho que o público também é diferente. Às vezes, o público que está dentro da Amazon é diferente do público, porque existem fidelidades até para essas plataformas. Então, você pode perder um grupo se você estiver em uma e não estiver em outra, um grupo de consumidor. É isso. É isso, gente. Obrigada aí mais uma vez. Obrigada, É pessoal.